louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Olha que lindo. É a forma de oração que reconhece mais imediatamente que Deus é Deus. Cantam pelo que Ele mesmo é. Dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz. Por aquilo que Ele é. O louvor participa da bem-aventurança dos corações puros, dos que andam na fé antes de o verem na glória. Amam esse Deus na fé antes de estar face a face com Ele. Pelo louvor, o Espírito se associa ao nosso Espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho do Filho único, em que somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração. Então o catecismo vem nos falar sobre isso. Quando nós louvamos, irmãos, quando nós estamos lá no grupo de oração, vamos levar as pessoas a louvar. Nós começamos, o dirigente, ele vai dirigir. Então ele começa a louvar. Mas ele precisa ajudar a Assembleia a fazer o seu louvor. E quando a Assembleia começa a abrir os seus lábios e louvar, o que vai acontecendo? O louvor, o louvor liberta. O dirigente, então, ele começa a incentivar o louvor, mas ele precisa deixar que as pessoas louvem por elas mesmas. Porque o louvor, ele vai trazendo libertação. A oração de libertação, que muitas vezes na reunião de oração nós achamos que é apenas o momento em que nós começamos a fazer renúncias, ali, e é só aquilo, também é uma oração de libertação. Mas o louvor é uma oração de libertação. No momento, eu cheguei e o Everson estava falando sobre isso, de Paulo e Silas. Onde eles ali presos começaram a louvar e as correntes, as algemas se soltaram. Então louvar, o que é louvar? É eu elogiar a Deus pelo que Ele é. Irmãos, eu sei que você já ouviu muito falar sobre isso, mas eu queria trazer algo. Nós precisamos viver isso lá no grupo de oração. Realmente louvar a Deus. Então vamos praticar, vamos fazer uma coisa prática. Faz de conta que a gente está lá no grupo de oração. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer um louvor individual ou um louvor coletivo. Então, eu estou dirigindo um grupo de oração. Nesse momento, vocês são uma assembleia, tá? Então, eu vou convidar vocês, irmãos. Vamos, nesse momento, então, louvar o Senhor. Um de cada vez, faça o seu louvor. Feche agora os seus olhos. É verdade, gente. É isso que a gente vai fazer. Vocês só me olhando, nós vamos exercitar agora. Feche os seus olhos. E um de cada vez, nós vamos louvar a Deus pelo que Ele é. Senhor, eu quero te louvar nesta noite, porque o Senhor é bom. Eu te louvo pela sua bondade. Um de cada vez. Senhor, eu te louvo pela sua majestade, pela sua grandiosidade e ao mesmo tempo pela sua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença viva e real no meio de nós. Eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia se estende de geração em geração. Te louvo, Senhor, porque tu és o meu Senhor em todos os momentos da minha casa, da minha família. Te louvo, Senhor Jesus, que tu és a luz que me ilumina em todos os momentos. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Irmãos, eu queria convidar toda a comunidade agora a louvar. Estende os seus braços em direção ao céu. Vamos ficar sentados mesmo. E nós vamos louvar ao Senhor juntos agora. Abra sua boca. Você que não
expressar o seu louvor individualmente. Senhor, eu quero te louvar porque tu és o Deus vivo, Deus amor, pela bondade e fidelidade. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores para ti, Senhor. Amém. Amém. Viram? Foi um louvor no grupo de oração. Aqui eu fiz bem rapidinho. Mas o que você incentiva? Você incentiva o louvor individual. Se ninguém começou, comece você. Você viu que no comecinho aqui deu uma, Travadinha. faltou um entendimento, a clareza. O que eu fiz? Esclareci um após o outro. Esclarece, foi que depois nós fizemos o louvor coletivo. Porque muitos que talvez estavam tímidos e não louvaram individualmente, vão poder louvar no louvor coletivo. E a gente vai ensinando. Então o dirigente, ele não faz ali uma oração, ele não reza pelo povo, ele reza com o povo, né? E leva todos a louvar. Então, amados, nós não precisamos do louvor ficar assim, eu não posso errar, né? Eu não posso errar, eu tenho que falar a coisa certinha, porque teologicamente pode ser errado se eu falar tal palavra. Não. A reunião de oração é uma reunião de pessoas simples. Ali vão chegar pessoas que não sabem que a Trindade Santa são 3 em 1. Então ele pode louvar a Jesus, louvando o Pai, louvando o Espírito, chamando de um, chamando de outro. E eu e você não estamos na reunião de oração para corrigir ninguém. Isso é lá na perseverança. Isso é lá na doutrina. Na reunião de oração nós estamos para deixar que flua. Então, não fica preocupado, até mesmo o dirigente. É claro que quem está dirigindo o grupo de oração, a reunião de oração, muitas vezes já tem uma caminhada. Mas não fique preocupado em falar a palavra bonita. Deixe que flua do seu coração o louvor. Vamos continuar então. Esse é um elemento importante do grupo de oração, da reunião de oração. Outro elemento importante, gente. O nosso enfoque é louvor e pregação. Mas tem um outro elemento que eu quero trazer para vocês. É a oração em línguas. O que eu falei? A reunião de oração, ela é... Ai, gente, vai. A oração em línguas. Não, isso. A reunião de oração, ela é carismática. Então, na reunião de oração, precisa exercitar os carismas. A gente precisa incentivar a oração em línguas. Incentivar, não forçar. Eu vou conduzir esse momento. Eu não vou induzir esse momento. A oração em línguas, ela vai surgir. Às vezes, ela vai surgir quando? Vou dar mais um exemplo prático, que é mais fácil a gente visualizar. Nós louvamos aqui todos juntos, né? Louvamos no nosso vernáculo. Depois desse louvor, nós podemos entrar com a oração em línguas. Vai ter outros momentos que a gente vai perceber, vários momentos, ela pode entrar. Nós não podemos banalizar a oração em línguas. O que ocorre muitas vezes? Eu estou com preguiça de pensar no que eu vou falar, eu vou orar em línguas logo. É errado. Eu vou orar, porque daí os Espírito... Não, irmãos. A oração em línguas, ela é o Espírito orando em nós quando nos faltam as nossas palavras. O Espírito de São Paulo, ele vem em auxílio. Ele vem nos auxiliar. Ele não vem fazer tudo por nós, ele vem nos auxiliar. Portanto, é importante que eu expresse com as minhas palavras. É importante que eu reze. Não só louvo, mas no momento de petição, no momento de um ato penitencial. E que quando vai faltando, aí surge espontaneamente a oração em línguas. E olha só, nós temos que evitar uma expressão que a gente aprendeu há muitos anos atrás. Eu mesma aprendi assim. Vamos orar na língua dos anjos. Essa expressão, teologicamente, ela não tem fundamento, nem bíblico e nem teológico. Então, evite-se essa expressão. Eu sei que a gente vê na TV, eu sei que a gente vê muita gente, mas o nosso ensino é esse.
Né? Evite-se falar que vamos orar na língua dos anjos. Nós vamos orar no Espírito, conforme a palavra de Deus nos ensina. Algo que nos ajuda muito na oração em línguas, a criar um clima da oração em línguas, é a música. A música, ela pode dar atonalidade. Quem dirige uma oração, uma reunião de oração, já deve ter percebido. Por exemplo, vamos tentar fazer aqui também na prática? Pega aí um irmão, um violão, alguma coisa. Eu vou começar sem você, sem a música, sem o solo, tá bom? E depois vocês entram, tá bem? Então vamos fechar mais uma vez nossos olhos, colocando nas presença do Senhor. E aqui nós já vamos entrar direto na oração em línguas, né? Irmãos, então, quando vai nos faltando as palavras, vamos deixar que o Espírito ore em nós. Oi, canta, Maria Shiri, Alabarabia. Ora, ela canta, Maria Shiri, Alabarabia, Maria Shiri, Alabarabia. Oi, Maria Shiri, Alabarabia, Alabarabia. E Alabarabia Shiri, Alabarabia. E fica livre, o ministério vai ficar livre. Você vai ver que o ministério vai começar a dar qualidade da oração em línguas. Ele vai trazendo uma harmonia com o violão. Ele vai deixar ser conduzido agora pelo Espírito Santo. E ele vai trazendo o canto em línguas junto. E nós vamos silenciando. Como nós vamos silenciando? Nós não paramos de uma vez. O ministério vai ajudando. Ele vai silenciando com o violão, com a voz dele ali no microfone, até nós chegarmos no silêncio que não vai romper. E o silêncio chega. Agora olha só. Podem abrir os olhos. Espero que Deus tenha falado com você nesse momento. O ministério de música, ele não precisa necessariamente entrar numa melodia já conhecida, como foi nessa música. Ele pode entrar na oração em línguas e junto com a oração